Você vai cuidar de uma criança com diabetes? Está preocupada com o que pode acontecer? Meu nome é Jéssica Malman Herb, sou endocrinologista pediátrica e hoje vou dar algumas orientações para você que não é o cuidador principal da criança e vai passar um tempo com ela. Se você é pai, tio, tia, avó, professor e precisa entender como é o tratamento para que não ocorram emergências sem saber o que fazer. O primeiro ponto é que você precisa ter o contato do principal cuidador para tirar dúvidas, chamar ajuda. E o segundo, você precisa conversar sobre como funciona esse tratamento. Quais são os tipos de insulina utilizadas, se existe alguma restrição alimentar, por exemplo, se a criança tem doença celíaca, alguma alergia alimentar, faz uma dieta mais low carb, em que momentos são aplicadas essas insulinas, se elas são aplicadas através de seringa, caneta ou bomba de insulina e entender o funcionamento básico desses dispositivos. O segundo ponto é que você precisa estar preparado para emergências, porque neste caso você precisa agir, não pode esperar a ajuda chegar para tomar uma atitude. A primeira e principal emergência que pode acontecer com crianças com diabetes tipo 1 é a hipoglicemia. A hipoglicemia acontece quando os níveis de glicose, de açúcar no sangue, diminuem muito. E isso pode fazer com que falte glicose para o cérebro e levar à perda de consciência, convulsão, se não tratada a tempo. A hipoglicemia causa vários sintomas: fome exagerada, tremores, suor excessivo, confusão mental, a criança fala coisas desconexas. Pode ter também palidez, pode ter indisposição, fraqueza. Então, se a criança estiver estranha, agindo de forma estranha ou com qualquer um desses sintomas, a glicose precisa ser medida com sensor ou ponta de dedo. E se estiver abaixo de 70, nós consideramos hipoglicemia. Neste caso, nós precisamos oferecer carboidratos para que a glicose suba. E esses carboidratos devem ser de rápida absorção. Então, sem associação com gordura ou proteínas que lentificam essa absorção. Então, por exemplo, chocolate, achocolatado, leite não são as melhores opções nesse momento. Então, você vai oferecer um carboidrato que faça uma absorção rápida, que são principalmente os líquidos doces. Então, suco de frutas integral, refrigerante normal, não diet, balas, mel para crianças acima de 2 anos. E a quantidade varia entre 10 e 15 gramas de carboidrato. Isso equivale a mais ou menos meio copo, 1,5 copo de refrigerante ou suco de frutas integral. No caso do sachê de mel, 3 sachês, 6 balas de goma. Então essas são quantidades aproximadas de carboidrato para correção. Mas você pode também conversar com o cuidador dessa criança para saber qual a quantidade que é suficiente para esta criança. E essas quantidades valem quando a glicose está acima de 50. Geralmente, quando a glicose está abaixo de 50, com um risco maior de hipoglicemia grave, nós usamos o dobro desta quantidade. Então, nós oferecemos esse carboidrato, esperamos 15 minutos, medimos novamente a glicose. Se ela já estiver acima de 70, podemos oferecer uma refeição habitual da criança. E se ela ainda estiver abaixo de 70, nós fazemos uma nova correção, esperamos 15 minutos, medimos novamente. Para essa medida, é bem importante fazer na ponta de dedo, com o glicosímetro, porque nos sensores essa correção pode ser atrasada, pode demorar a aparecer no sensor. Então, a ponta de dedo corrige mais rápido e é mais confiável neste momento. Caso a criança tenha uma hipoglicemia com perda de consciência, com convulsão, o seu primeiro passo é: chame ajuda. Ligue para o SAMU 192, chame ambulância, chame pessoas que estejam por perto para lhe ajudar. Posicione a criança deitada, com a cabeça de lado, e caso a ajuda demore a chegar, você pode esfregar um pouco de mel ou açúcar na área da gengiva e lateral da bochecha, que pode ser absorvida para ajudar a corrigir a glicose, mas isso demora um tempo. Além disso, se a família estiver à disposição, você pode usar o glucagon intramuscular ou subcutâneo
para corrigir mais rapidamente essa hipoglicemia. E para isso você precisa conversar com a família e entender como funciona o uso desse dispositivo. A hipoglicemia é a emergência mais importante que pode trazer consequências rapidamente para a criança. Mas a hiperglicemia, o excesso de glicose no sangue, também pode ser um problema, principalmente quando a glicose se mantém acima de 250 por mais de 2 horas, sem que aplicar insulina corrija esse valor. Para crianças que usam bomba de insulina, essa glicose acima de 250 de forma persistente geralmente indica algum problema na bomba, alguma obstrução do catéter, alguma obstrução da cânula. Então, neste caso, geralmente é necessário trocar o conjunto de infusão. E para isso pode ser necessária a ajuda do principal cuidador, e nas crianças maiores, algumas delas conseguem fazer essa troca sozinho. E neste caso, para quem usa bomba de insulina, também pode ser necessária a aplicação de uma correção com insulina através de seringa ou caneta. Então, para quem usa bomba de insulina, isso também deve estar à disposição de quem vai cuidar da criança. Para crianças que usam caneta de insulina, quando essa glicose está persistentemente alta, nós fazemos correção a cada 2 horas, esperamos, avaliamos se está diminuindo a glicose. Se for necessário trocar essa caneta, talvez buscar uma caneta nova para tirar a dúvida se não é a própria insulina que não está agindo tão bem, trocar a agulha da caneta para checar se não tem uma obstrução. E caso essa glicose não esteja sendo corrigida em 2 horas após a correção e surgir qualquer sintoma diferente, náuseas, vômito, dor abdominal, confusão mental, respiração ofegante, isso pode ser um sinal de cetoacidose diabética, que também é uma emergência médica. Existem dispositivos que medem as cetonas e podem nos ajudar na tomada de decisões. Mas se existe uma glicose acima de 250 e qualquer um desses sintomas, essa criança deve ser levada para uma emergência médica. Até chegar na emergência, caso seja longe, mantenha a criança hidratada, ofereça bastante água para que ela se mantenha hidratada, faça as correções com insulina a cada 2 horas e, se você não estiver perto de um serviço de saúde, chame o serviço do SAMU ou de ambulância para que essa criança seja atendida prontamente e não tenha problemas mais graves. Se você tem dúvidas e vai ficar com essa criança com diabetes, fale com o profissional que cuida, fale com o responsável, tenha informações à sua disposição, talvez sugira para o cuidador principal informações por escrito, para que você se sinta segura em cuidar dessa criança e ela também fique em segurança.